Olá, estudantes do 7º ano! Nesse vídeo vamos falar sobre as características de gêneros orais. Eu sou a professora Estela e hoje vamos juntos explorar esse tema. O nosso objetivo aqui é identificar o contexto, a finalidade, o assunto e os interlocutores em textos orais. Linguistic Knowledge, o nosso conhecimento linguístico. Você já aprendeu a contar os números em inglês? Até que número você sabe? Geralmente, antes de você ter aula de inglês, você já costuma saber, porque a gente vê em muitos lugares, mas não custa a gente relembrar juntos, hein? Let's go! Então, para isso, a gente vai acessar a plataforma Inglês Paraná. Você vai estar lá no endereço do inglesparaná.pr.gov.br, vai ser redirecionado para a Escola Digital Professor. De lá, você vai usar o seu login do @escola e vai para o nível 1 de iniciante, unidade 1, lição 3, vocabulário dos números de 0 a 10, começar. Tempo para você acessar a plataforma, hein?
Quando você chegar à plataforma Inglês Paraná, você estará nessa tela. Então, vamos lá para a primeira lição. Two new roommates are exchanging phone numbers. 2 novos colegas de quarto estão trocando o número de telefone. Watch the video and study the language. Você vai assistir o vídeo e estudar a linguagem que eles usam. So, what's your phone number? My number's 241-7694. And what's your number? It's 694-3250. Great, thanks. No problem. See you tomorrow. See ya. Vamos combinar que eles foram bem rápidos para passar esse número, hein? Então, se for necessário, você pode ouvir novamente, tá aqui do lado, ó. 241-7694. Você, inclusive, pode ouvir e praticar para deixar melhor sua fluência. 241-7694. Agora, vamos ver a outra sequência. 694-3250. Peraí, o que será que é esse O? É o 0, gente, que é tão parecido com a letra O que então pronunciamos assim. 694-3250. Vamos agora ouvir os números de 0 a 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha, para quem não acreditou no que eu contei, tá aqui no Language Note, na anotação sobre a linguagem. In a sequence of numbers, em uma sequência de números, you will sometimes hear, você vai às vezes ouvir 0, o 0, said as O, falado como O, já que ele é parecido com a letra O, não é mesmo? My phone number is 503-2176. Você percebeu? Nessa sequência de vários números, fica bem mais prático falar O do que 0. Agora, nós temos um exercício. Então, você vai organizar aí no seu caderno, caso você não tenha acessado a plataforma, tá? Você vai colocar os números nessa sequência, 10, 0, 5, 3, 4 e 2. E ao lado, na próxima coluna, você vai escrever em inglês 0, 3, 2, 10, 4 e 5. Tempo para você se organizar.
Olha só, agora que você já se organizou, a gente pode fazer juntos, tá? Então vamos lá. 10 é o 10. 0 é o 0. 5 é o 5. 3 é o 3. 4 é o 4. E 2 é o 2. E aí, conta pra mim, você conseguiu tirar de letra mesmo com eles fora de ordem? Era esse o desafio, hein? Agora vamos ao próximo. Listen to the audio and answer the questions. A gente vai ouvir o áudio e vai selecionar o número que a gente ouvir. Select the number you hear. 2, 2 é o 2. 5, 5 é o 5. 8, 8 é o 8. 3, 3, 3 é o 3. 1, 1 é o 1. 0, 0 é o 0. 10, 10 é o 10. 7, 7 é o 7. 4, 4 é o 4. 6, 6 é o 6. 9, 9 é o 9. E aí, você conseguiu acertar tudo? Espero que sim. Agora, para a próxima etapa, vai ter a verificação no microfone, porque a gente vai ouvir o áudio e repetir o que ouviu. Listen and record what you hear. Vamos lá. 0, 1, 0, 1. 2, 3, 4, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 8, 9, 10. E aí, você conseguiu acertar tudo? Vamos para a próxima então. Antes de seguir para a próxima, verifica que o seu deu perfect, se ele deu perfeito. Se não tiver dado perfeito, você pode tentar fazer de novo, tá bom? Então verifica aí.
Olha só, a gente ficou nessa tela aqui do exercício de listen, de audição, que é uma das nossas habilidades linguísticas para ser treinada em inglês, e também de speaking, da fala. Então eu peço a você que você faça esse exercício várias vezes com esse vocabulário que é tão fácil para todos nós e que vai deixar com que a gente tenha cada vez mais fluência na língua inglesa. Lembre-se também que você pode ir melhorando a sua pronúncia praticando com colegas. Que tal se você pegar o número do telefone do seu celular ou da sua casa e trocar com um colega para ver como vocês passam por essa experiência? Faz essa sequência aí no seu caderno e conta como foi para mim aqui ou para o seu professor, que tal? O que nós aprendemos nessa aula? Nós aprendemos a identificar o contexto de textos orais com os números em inglês. Então a gente viu como os números podem ser usados nesse contexto de troca de números e tantos outros, como o número do endereço da sua casa e aí por diante. Nesse vídeo nós falamos sobre conhecendo gêneros orais, trocando números de telefone. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve. Bye bye!